Hora do esporte no Pulo do Gato. Felipe Melo já está por aqui porque é uma quarta-feira importante, tem muitas informações, muitas notícias e a gente vai contar tudo isso para você a partir de agora. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Tudo bem, Capri? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Uma quarta-feira com futebol, com Copa do Brasil, né? Porque ontem a gente teve já o primeiro jogo da Copa do Brasil entre Bahia e Grêmio. O jogo terminou empatado 1-1. Bahia começou na frente no segundo tempo, no começo do segundo tempo, mas no finalzinho o Grêmio conseguiu um empate, tudo igual, 1-1. E hoje, 3 jogos e um grande clássico, né? Às 7h30 da noite, São Paulo e Palmeiras, direto do Morumbi, transmissão da Rádio Bandeirantes, Ulisses Costa, para o jogo, para o clássico Palmeiras e São Paulo no Morumbi, pela Copa do Brasil. Mais tarde, às 9h30, tem também América e Corinthians. O Corinthians joga fora de casa, jogo também com transmissão da Rádio Bandeirantes. E às 9h30, Flamengo e Atlético Paranaense para a gente fechar os jogos de ida da Copa do Brasil. Apenas um jogo ontem, Bahia e Grêmio empataram 1-1, mas na Copa do Brasil hoje 3 partidas importantes das quartas de final da competição, Capri. E hoje vai ter a apresentação do técnico interino da seleção, não é, Felipe? Exatamente. Inclusive, o Fernando Diniz já deu entrevista para o canal da CBF falando sobre essa sua chegada, né? Vai ser interino até o Carlo Ancelotti ser efetivamente anunciado pela CBF, e o Fernando Diniz deu entrevista. E quem falou também foi o Edinaldo Rodrigues, né? O porquê do Fernando Diniz. Vamos acompanhar então o presidente da CBF justificando a sua escolha por Fernando Diniz como interino da seleção brasileira até o Carlo Ancelotti chegar. Fernando Diniz, ele vai conduzir os destinos da seleção brasileira durante um ano, e tenho certeza que vai fazer com muita competência, como sempre foi peculiar em sua trajetória profissional. Portanto, a gente tem convicção. A carreira de Fernando, todo mundo já acompanhou, entendeu? Como atleta e também como treinador. Ele ali, desde quando iniciou, pelo menos eu acompanhei o trabalho dele a partir do Audax, que foi um trabalho muito competente, um trabalho que deu uma visibilidade muito grande também para o futebol brasileiro, porque era um modo diferente de treinar os atletas, e que saiu de uma mesmice para situações arrojadas, e eu tenho certeza que todo esse trabalho e a competência que ele tem, ele vai aplicar na seleção brasileira, e que será muito bem recebida por todos os atletas. Bom, para deixar claro, o Fernando Diniz continua técnico do Fluminense. Será interino da seleção brasileira, vai comandar a seleção brasileira nas datas FIFA, né? Mas continua ainda como treinador do Fluminense, Capri. Você sabe que eu estava agora há pouquinho vendo o site do Jornal Marca, e tem um texto do jornalista José Félix Dias, e agora há pouco, agora pela manhã, lá na Espanha, inclusive. E ele está falando aqui sobre essa relação do Ancelotti com o Real Madrid. E ele levanta um aspecto que eu tenho falado já há um tempo. Tá tudo certo, o Madrid está liberando aí o Ancelotti para as conversas com a CBF. Só que o Madrid também vai se colocar no cenário caso a temporada do Ancelotti seja boa. Então, assim, se tiver problema o Real Madrid, não ganhar os títulos e tal, vai liberar para a CBF. Mas se o Ancelotti tiver uma boa temporada, o Madrid talvez não libere o Ancelotti com toda essa facilidade que muita gente está prevendo aí. Então, acho que é bom... Mas aí depende da vontade dele também, né? Sim, depende da vontade dele, claro. Né? Por isso que é importante a CBF vir a público e dizer, olha, nós temos um acordo com o Ancelotti, e terminada a temporada, independentemente do que aconteça, ele vai vir para dirigir a seleção brasileira. Porque você já pensou o mico, se chega meio do ano que vem, o Ancelotti fala, não, eu vou continuar aqui no Real Madrid porque recebi uma proposta, sentei aqui com o presidente, ele me fez uma proposta para renovar por mais 2 anos, eu vou continuar aqui. Os caras vão pagar um baita mico, né? A CBF vai pagar um baita mico, e aí o Fernando Diniz continua. Se ele fizer um bom trabalho nesse período interino dele, aí segue o Fernando Diniz. Então, tem muitas coisas nessa história que precisam ainda ser esclarecidas, precisam ser colocadas para a opinião pública, porque está todo mundo falando que o Ancelotti assume no meio do ano que vem, só que até agora ninguém viu nada assinado, e nem o Ancelotti, nem o Real Madrid se posicionaram a respeito disso.
Vai que, né? Vai que mela. Bom, tem sorteio da Libertadores? Tem hoje o sorteio da Libertadores também, que é emocionante, né? Porque não só o futebol em campo, mas também os torcedores já ficam na expectativa de saber quem pega quem vai enfrentar quem. Então, portanto, hoje, 13h, na Conmebol, na sede da Conmebol, no Paraguai, o sorteio das oitavas de final da Libertadores. Os potes 1 e 2 já estão definidos, então pote 1 tem o Racing da Argentina, o Internacional, Palmeiras, Fluminense, Independente Del Valle, Boca Juniors, Atlético Paranaense e Olímpia. Esses times enfrentam as equipes do pote 2. Flamengo, Nacional, Bolívar, River Plate, Argentino Júniors, Deportivo Pereira, Atlético Mineiro e Atlético Nacional. Não tem restrição de confronto, então a gente pode ter algum clássico do futebol brasileiro ou, quem sabe, um Boca Juniors e River Plate já nessa fase de oitavas de final. O sorteio também vai definir o chaveamento do mata-mata até a final da competição. Então hoje, 13h, o sorteio da Libertadores da América. Os jogos das oitavas de final estão programados para agosto, para o início de agosto, então, mas hoje já tem um sorteio para ver quem pega quem nessa fase de oitavas de final. Legal, isso que é legal, a bola rolando. Agora, isso não é futebol não, hein? Violência. A Polícia Civil de São Paulo está investigando a agressão ao jogador Luan, do Corinthians. O repórter Lucas Josino tem mais detalhes. Bom dia, Josino. Tudo bem, Silvânia? Bom dia para você também, para o Capriotti, para o Felipe, para todos os nossos ouvintes. Pois é, né? Caso triste, a gente tinha que falar de bola rolando, mas não de agressões. E agora o futebol entrou também nas páginas de polícia. E o jogador Luan, que foi agredido, né, por 7 pessoas num hotel na madrugada de ontem, ele ainda não foi na delegacia, não abriu um boletim de ocorrência. Mesmo assim, a polícia já identificou 7 suspeitos de terem participado dessa invasão e também agressão ao jogador. Esse grupo postou uma foto nas redes sociais com os rostos descobertos e a polícia já encontrou, já sabe quem são, e quase todos, segundo as investigações, fazem parte da torcida organizada Gaviões da Fiel. Alguns, inclusive, eles fazem parte da diretoria da Gaviões. Inclusive, um deles seria o vice-presidente da torcida organizada. Como o jogador não abriu um boletim de ocorrência, fica difícil da polícia abrir um inquérito. Não consegue abrir um inquérito, não consegue avançar muito nas investigações. Mas alguns agentes já foram até o motel, já colheram as imagens das câmeras de segurança e estão fazendo algumas análises para saber o que aconteceu de fato, como que foi essa invasão, como que eles entraram, como que eles descobriram que o jogador estava por lá e como que eles conseguiram entrar no quarto justamente onde Luan estava com algumas outras pessoas. Luan já conversou com o Corinthians inclusive soltou uma nota lamentando o que aconteceu e dizendo que está agindo de forma jurídica para prender, claro, os suspeitos e prender aqueles que fizeram parte dessa agressão covarde ao jogador Luan. Ele postou uma foto ontem nas redes sociais com uma mancha de sangue na bermuda, disse que não é só futebol e, claro, muito triste tudo isso que está acontecendo. E agora a polícia está investigando, mas com uma certa limitação, porque não houve um boletim de ocorrência registrado pelo jogador contra os agressores. Capriotti e Silvânia. Valeu, Josino. Lucas Josino, com a informação desse caso que é muito preocupante. A coisa entre torcida e jogador, clube, está avançando para um terreno cada vez mais perigoso. E se as autoridades não tomarem impulso disso, daqui a pouco a gente vai ver coisa muito pior, vai ver tragédia aqui no futebol brasileiro mesmo. Então as autoridades precisam. Esse caso, não é possível, se o Luan não prestar queixa, que não aconteça nada. Não é possível isso, gente. Tem as imagens. Ele foi... Não vamos falar da questão técnica aqui do Luan, que é uma porcaria. É ridículo, não é? Essa relação é ridícula. Ele ganha uma fortuna e não joga. Mas isso não dá o direito das pessoas irem aonde esse rapaz está para agredi-lo, para ameaçá-lo. Isso é um crime. Isso não dá o direito para essas pessoas cometerem o ato que cometeram ontem contra esse rapaz. Então, se as autoridades não tomarem uma posição rapidamente em relação às torcidas, não só aqui em São Paulo, no Brasil a gente tem visto isso, daqui a pouco a gente vai estar contando uma tragédia por aqui. Bom, Felipe, até daqui a pouco, hein? Obrigada pelas informações sobre futebol, que é o que a gente gosta de divulgar, né? Até já, Felipe.